Capacitação, criatividade e empreendedorismo. Receita para garantir o crescimento do mercado da moda fluminense. Como preparar profissionais para atender às exigências desse mercado? O Rio em Foco está no ar. Para fortalecer as micro e pequenas empresas, maioria no setor da moda, a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro criou o programa Núcleo Criativo. E para conversar sobre os núcleos criativos, estão aqui no estúdio Vanessa Rocha, coordenadora de projetos da FEComércio, e a empresária Vânia Filippo. Vanessa, como é que funcionam os núcleos criativos? Bom, o programa nasceu já há 2 anos, com o objetivo de fortalecer micro e pequenos negócios de moda, fluminense e carioca, e funciona assim. Hoje toda a empresa que desenvolve um negócio ligado direto ou indiretamente à moda está dentro do programa. Ele basta ter acesso a um sindicato da região, aonde ele estiver, e formar um compromisso conosco. E a partir de então ele passa a receber os benefícios do programa, o que a gente desenvolve desde a capacitação de base, até levá-los a estarem em eventos de moda, a participarem de feiras, a estarem em projeções da marca, desenvolvendo o conceito da marca, auxiliando para que eles venham a incorporar em seus produtos o conceito da economia criativa, que é o pilar estratégico desse programa, para que eles possam acrescentar ao produto criatividade, mas sem perder a viabilidade econômica. São quantos núcleos criativos hoje? Hoje a gente está com 16 núcleos criativos. Espalhados pelo Estado? Espalhado pelo Estado, representando 17 cidades. Hoje a gente já tem um pouco mais de 150 empresas formalmente no programa e varia. A gente tem os núcleos que tem um foco maior em vestuário e acessórios, a gente tem um núcleo específico para moda infantil e por aí vai. Vânia, como é participar de um processo como esse, em que o seu empreendedorismo, a criatividade, o trabalho que você tem como empresária é facilitado por esse processo de reunião, de junção com outros empresários? Na verdade, eu acho que toda e qualquer pequena empresa, ela nasce do desejo de você realizar alguma coisa, mas o desejo só não basta, você precisa realmente ter alguns instrumentos para que você possa colocar em prática aquelas ideias, E o núcleo te fornece não só os instrumentos, como essa troca com outras pessoas que vivem a mesma situação que você vive, Você participa do núcleo? No Criativo Moda Infantil. Do Rio? Do Rio de Janeiro. Da cidade? Da cidade. E como é que é essa relação entre os núcleos? Existe um trabalho de excelente. Existe. A gente tem um hot site do programa, onde lá eles colocam todas as marcas, os núcleos estão lá, e durante os eventos, os workshops e feiras de negócio, eles trocam ideias, trocam informações. É interessante que tem núcleo que compra do outro núcleo, então a moça que faz a bata e a moça que faz o bordado, ela compra a bata de uma lá de Valença e borda em Itaperuna e isso é muito legal. A gente vê essas técnicas se cruzando e conversando entre si e fortalecendo o programa, Nessa questão da moda infantil, acaba sendo trazidas outras novidades, a partir dessa relação. Eu acho que é novo ainda a questão da moda infantil como moda e não simplesmente vestir a criança é uma coisa nova para a gente ainda, Então, assim, tudo é muito novo, tudo ainda está sendo formado, então a gente ter entrado para o núcleo, e ter essa participação trouxe para a gente uma visibilidade que a gente não tinha e a gente passou a se inserir na moda como um todo, Como você ficou sabendo do projeto e quanto tempo você já tinha de estrada aí quando entrou? A estrada é longa, A estrada é longa. Eu já fiz muita coisa, não na área infantil. Trabalhava com moda já há muitos anos, empresas grandes, empresas pequenas, de várias formas, mas o trabalho solo começou mais ou menos junto com o núcleo. Eu digo assim que a empresa nasceu dentro do núcleo, Ela era uma ideia, ela era uma semente, eu tinha vontade de fazer, já estava começando, e o contato eu tive através de uma feira em que eu vi o núcleo, quer dizer, na época não tinha um núcleo criativo moda infantil, existiam vários núcleos. E passeando pelos núcleos, eu olhei e falei, eu quero estar aqui, eu quero ser igual a eles.
E foi assim que a gente entrou em contato com a Vanessa, mandei para ela o trabalho, ela viu o trabalho que estava sendo feito e nos inseriu no núcleo. Há quanto tempo isso? Tem 2 anos, começou em 2010, final de 2010, 2011 e agora nós estamos em 2012. É filhote do programa. Filhotinho. Porque acabam surgindo também ideias que se desenvolvem dentro desse processo. E é muito gratificante, sabe, Geisa? A gente vê negócios nascendo, porque surge de uma ideia, de uma vontade, como Vânia. Eu lembro até hoje quando ela veio conversar a primeira vez comigo, a ideia, olha, o conceito do meu produto, vamos fazer assim. E esse é o nosso papel, é incentivar potenciais empreendedores a que eles se tornem empreendedores de fato e que possam conceber o produto, que o produto possa ser sustentável. Dentro desse processo de concepção de uma empresa, tem todo um processo de formalização, sim, tem a parte burocrática chata, né, do processo. O núcleo também dá esse suporte jurídico? Sim, os sindicatos coordenadores são orientados a auxiliar. Por exemplo, se a empreendedora chegar até nós, olha, eu ainda não sou formal, eu trabalho em casa, o sindicato é orientado a orientar essa empresária, essa empreendedora para que ela se formalize. Muitos viram microempreendedores individuais, aqueles que já possuem o faturamento adequado vão para o Simples Nacional. Existe sim esse processo de auxílio, né, de consultoria. E dentro do núcleo há um escalonamento, por exemplo, de empresas já consolidadas que entram no núcleo porque foi identificada alguma necessidade específica, empresas que estão começando, vocês fazem esse tipo de distinção no processo? Hoje, a grande massa crítica do programa são os que estão começando, né? Ou os que estão, digamos, com o negócio ainda, já saiu do nascedouro, mas ainda está engatinhando. A gente brinca que ainda não está, é o bebezinho que ainda não está andando sozinho. Hoje, a massa crítica é essa, mas a gente já está começando a se criar um outro grupo intermediário que já está andando, mas ainda precisa se apoiar um pouquinho, e aí a gente já está desenvolvendo a fase 2 do programa, que é como a gente chama, que é para auxiliar esse grupo. Aí sim, bom, nasceu a ideia, a gente ajuda essa ideia a virar negócio, a ideia virou negócio, virou uma marca, agora a gente ajuda ele a expandir, abrir uma loja, um ponto de venda. A gente hoje, atualmente, estamos trabalhando nessa fase 2 do programa. E quantas... Você já destacaria algumas dessas marcas como marcas que já estão prontas para quase sair desse segundo nível? Ou ainda tá a gente já tem marcas que já estão assim, temos algumas marcas em Petrópolis, a gente já tem algumas marcas em Barra do Piraí, por exemplo, que já estão bem mais consolidadas, né? Já tem marcas, inclusive, uma marca em Teresópolis que já tem ponto de venda. Uma curiosidade que me surgiu agora, núcleo criativo, a gente fala, a gente tem alguns locais do estado que já são reconhecidos por serem, por exemplo, polos têxteis, polos de desenvolvimento de moda. Só que você falou que são mais de 10. São 17 cidades, 16 núcleos. 16 núcleos. Então, tem núcleo que está fora desse eixo da moda, porque você falou para Piraí que não... E aí que tá. E essa é a grata surpresa do programa. A gente encontrou coisas incríveis por esse estado afora. A gente encontrou, não só, vai além do artesanato, são pessoas que têm o talento, têm a arte, né? E, assim, Petrópolis é um polo reconhecido, mas a gente encontrou coisas tão incríveis quanto em Barra do Piraí. A gente tem o caso de uma empresária que ela desenvolve bolsas com um conceito de amuleto. Ela tem todo um conceito da mitologia grega, então ela aplica ouro às bolsas. As bolsas, ela tem toda uma história. E ela desenvolveu e são peças lindíssimas. Ela fez bastante sucesso aí na última participação no evento. E para o empresário, assim, que tipo de formação também, porque você falou que você já tinha uma estrada e chegou ao núcleo, e está se consolidando dentro do núcleo. Que tipo de processo se forma dentro do empresário que está participando disso? Na verdade, o núcleo criativo, a entrada para o núcleo, a participação, a presença nos workshops vários que foram feitos, primeiro que faz você pensar a empresa, faz você pensar o que você está fazendo, que caminho você vai tomar, ajuda você a planejar,
né? Você passa a ter metas. O fato de você ter que ter 2 coleções no mínimo por ano faz você ter um cronograma para você trabalhar. Tudo isso, de uma certa forma, te organiza, né? Te dá uma forma, faz você passar a existir como marca. Né? Então eu acho que foi super importante a entrada. Eu acho que se a gente não tivesse havido esse encontro, talvez a ideia não tivesse se desenvolvido tão rápido, que eu acho que 2 anos é muito pouco, e como ela se desenvolveu. E já ser até reconhecida, pessoas que reconhecem, que sabem que a marca existe, que procuram pela marca. Isso é legal. Então, trazendo aquele ponto que a gente estava falando sobre os polos que já são reconhecidos como moda e tal, como Petrópolis, por exemplo, incorporou-se a filosofia do programa resgatar um pouco da autoestima desses empreendedores que estão bem distantes desses grandes centros e desmistificar um pouco isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, empresas de Itaperuna que estão a 6 horas de distância, né, da capital, mas que produzem produtos incríveis e que já estão com conceito de moda e que já saíram em revistas. Eu tenho uma empresária de Campos dos Goytacazes que saiu na Vogue, com os colares dela, então isso é muito bacana, que a gente acaba trabalhando um pouco social também. No próximo bloco, vamos conhecer a moda dos núcleos criativos da FEComércio. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A FEComércio garantiu a participação de 76 micro e pequenas empresas de 17 cidades no Senac Rio Fashion Business, que aconteceu no início do ano. Nossa reportagem esteve lá. Vamos acompanhar. Watch. O Senac Fashion Business já se consagrou como o maior salão de negócios da América Latina. Este ano, a edição de outono movimentou 830 milhões de reais. Aproveitando a importância do evento, a FEComércio garantiu a participação de 76 micro e pequenas empresas, todas dos núcleos criativos de 17 cidades fluminenses. E essas empresas mostraram que têm condição de atender a qualquer público. A variação de produtos é grande. Tem os sustentáveis, que utilizam materiais recicláveis, bordados, como das Bordadeiras do Futuro de Itaperuna. Tem os modelos clássicos, estilosos, para a noite, calçados, bolsas, bijuterias e até joias. Eu faço bolsa de couro, bolsa de lona. Eu trabalho às vezes com uma lona alternativa, que é uma lona ecológica, que é resíduos de outros tipos de materiais, né? E trabalho com couro também. E materiais alternativos, que são uns materiais assim sintéticos, para a gente ter um custo menor. Fiz de Contas é uma proposta que procura promover a inclusão de materiais e de pessoas, né? Então eu comecei trabalhando sozinha, de olho nos materiais que eram descartados e comecei a pensar em maneiras de utilizá-los, de reutilizá-los. E aí eu fico garimpando os materiais e as pessoas. Então eu vejo assim, a possibilidade de usar o material que estava a ponto de ser abandonado para criar algumas peças. Eu não penso numa peça, projeto uma peça e vou buscar o material. O material é que me inspira, né? E assim também me inspira o saber fazer das pessoas com quem eu vou encontrando. O projeto Varginha tem a intenção de criar renda para as mulheres de baixa renda de um dos bairros mais pobres da nossa cidade. Elas já tinham uma mão de obra muito bacana lá no bairro, algumas fazendo taboas, outras bordado, e a gente entrou para mudar um pouco o design dessas peças e aperfeiçoar a mão de obra. Como é a preparação dos empresários para chegar nessa feira?
Bom, a gente faz todo um trabalho, nós temos um coordenador de estilo e imagem dentro do programa. Ele faz todo um trabalho de consultoria com as marcas, com palestras de tendências. Então, ele viaja para fora do país, ele traz tendências lá de fora, a gente formata palestras e aí a gente roda o estado inteiro preparando as marcas com essas tendências. Elas recebem o material, isso desperta insights e elas desenvolvem a coleção. A Vânia falou de um trabalho que dessa informação de que tem que fazer duas coleções por ano, que isso acaba mexendo também com as metas, né? Criando metas para o empresário. Exatamente. Como é esse processo, assim, de despertar e de recepcionar essas tendências que vêm do mundo para aplicar na própria moda? Na verdade, cada um tem uma realidade diferente. A gente trabalha com um produto que tem uma função super específica e a gente não pode abrir mão dela, né? Em função da moda. Né? Então a gente tem que preservar o conceito, mas tem informação hoje em dia, é uma coisa que permeia o tempo todo, você está sempre lendo, você está sempre se atualizando e na verdade quando você vai para essa palestra que é feita no sindicato, lá no Núcleo Criativo, você tem a confirmação de várias coisas. Não, isso aqui está super bem para o que eu pretendo fazer, é por aqui que você escolhe o caminho que você vai seguir, porque moda hoje em dia é uma coisa plural. Você pode ir por vários caminhos, né? E ali você encontra o seu rumo, né? E aí fica mais fácil de você concretizar as ideias que você teve, né? E a preparação da linha de produtos, porque aí, passado essa reunião de tendências, tem que se começar a escolher o que vai para a feira. Como é essa preparação? O consultor volta, ele dá um tempo, ele monta um cronograma e ele volta às regiões olhando como está a produção, olhando mesmo, indo direto nas fábricas, indo direto nos ateliês, nas confecções e olhando, e aí dá um ajuste aqui, olha, o acabamento aqui tem que mudar, é um processo de formiguinha. E é feito com o empresário participando? O empresário escolhe ou é o consultor? O consultor orienta e cada empresário, ele pega dali da orientação dele o que está de acordo com a personalidade. Uma outra filosofia do programa é que as tendências internacionais são importantes, são ótimas, mas a gente sempre diz para eles, não perca a sua originalidade. Então, cada um olha lá o que está bacana para ele, ele traz aquilo para a realidade dele e aplica. E como é isso na moda infantil? Porque é muito mais complicado. Você falou das especificidades. Porque existe assim, o mundo infantil, o universo infantil que é muito rico também. Então você procura usar as duas coisas. Se você tiver o sapato, sei lá, a roupinha, que remete às lendas, por exemplo, né? Você pode trilhar um caminho por aí. Mas aí você vai usar a cor da moda, porque a indústria está preparando a matéria-prima dentro daquelas mesmas orientações. Então você vai procurar usar os materiais que estão sendo oferecidos no mercado, em geral. Então você faz essa adaptação, né? Assim, do tema que você escolhe, daquilo que você pretende trabalhar com o que está sendo oferecido pelo mercado. E como é que é esse processo da escolha de uma linha de produto? Quer dizer, porque às vezes a criatividade faz com que você aposte em mais de uma... Você tem que levar em conta a estação. Né? Se é inverno, se é verão, você tem produtos que são específicos. Você tem o produto que é o seu carro-chefe, aquele produto que você muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, mas que ele não pode faltar. É igual um show de música, todo mundo vai ouvir, mas pede aquela música música eterna, né? Que você já conhece e tal. Então tem certos produtos que você carrega com você o tempo todo. Tem aqueles que são da estação e tem as propostas novas, aquilo que você propõe ao público, né? Que no futuro vai ser ou o seu carro-chefe ou alguma coisa que você não pode dispensar. Tem uma coisa que é típica das feiras e para todo mundo é mais do que importante, que é o networking. Como é que funciona isso? Porque essa feira acontece, quer dizer, os núcleos criativos estão lá reunidos, mas tem toda uma exposição de grifes e da moda já consolidada que já está sendo exportada, né? Essa promoção desse network é o grande barato, por assim dizer, né, da participação deles em feiras de negócios, porque de repente ele conheceu o que os grandes estão fazendo, mas ao mesmo tempo acho que é mais importante até os já consagrados conhecerem aquele diferencial, né,
Porque, na verdade, os pequenos, e aí a gente sempre bate nessa tecla, porque quando a gente leva os núcleos para uma feira de negócio, a gente não quer que eles aparentem como, ah, não, ali é a ala dos pequenos, ali é a parte da feira, é a feirinha. Não, não é, eles são tão profissionais quanto. E esse network é interessantíssimo, porque eles fazem clientes ali, grandes marcas compram deles, né? E por aí vai. É muito interessante. O network acontece entre eles e com as grandes marcas. Eu gostaria de fazer um adendo, que era uma coisa que eu estava pensando aqui, que ela tocou agora, o respeito que o núcleo criativo tem com o pequeno, que é uma coisa super interessante, porque você chega ali, você está no mesmo stand que a outra marca super poderosa, conhecida, você tem o mesmo tratamento, você tem acesso aos mesmos recursos, né? Quer dizer, você tem a mesma oportunidade, você não é o que ela falou, a feirinha, não, você tem o mesmo padrão de tratamento dentro de uma feira. Trabalhar dos temas também, né? Para cada núcleo, tem todo um trabalho de interatividade dos empresários. Sim, a gente procura fazer uma padronização, mas trazendo temas que estão ligados às estações e ao tema do evento, né? Então, assim, justamente para isso, para que todos estejam no mesmo padrão dos demais. E como acontece o apoio do Estado a eventos como esse? A relação com o governo? É bem amistosa. Inclusive, no último evento, nós tivemos a participação do pessoal do Rio Ecosol, lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Solidário, que foi muito bacana. E por aí vai. Nós tivemos a presença do próprio secretário, né? Nós já tivemos a presença do próprio prefeito em vários eventos. E a relação é muito interessante. E essa formação, essa parceria público-privada é super importante para que programas como o Núcleo Criativo deem certo. A gente continua no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas. Um dos mercados da moda que mais cresce é o infantil e já ganhou até um núcleo criativo específico. Como é que funciona esse núcleo criativo infantil? Olha, é muito interessante e é uma graça. Falar do núcleo infantil até quem não tem filhos fica, como ela disse, fica querendo ter só para poder consumir os produtos. Bom, o núcleo infantil nasceu de uma procura, foi muito interessante, numa reunião de sensibilização com algumas empresas, focando um núcleo que é de tecidos e vestuários. A gente teve a grata surpresa da plateia estar composta pela maioria de empresas de moda infantil. E aí falamos, opa, peraí, né? Na verdade, eles procuraram a gente e a gente achou muito interessante. O consultor de moda avaliou os produtos, ou seja, todos já num conceito bem estruturado, pessoas com ideias muito bem alicerçadas. E aí, primeiramente, eles participavam junto com esse outro núcleo já pré-existente para a capital, e eles foram crescendo absurdamente. E aí hoje eles comportam um núcleo sozinho de moda infantil. A gente já vê grandes grifes fazendo moda infantil, quase que uma miniatura do que é lançado. É uma tendência, né? É uma tendência. As grandes marcas, tanto aqui quanto fora, no exterior, já têm os seus filhotinhos, né? Que é muito interessante porque é uma forma de você otimizar a indústria, né? Você tem toda uma estrutura e você consegue atingir um outro mercado, né? Com a mesma estrutura que você tem. E a formação de mercados também, né? Quer dizer, você precisa começar a formar o futuro consumidor para a sua própria marca até, né? E a mãe gosta muito dessa coisa de poder comprar e comprar para o filho, e comprar para a filha junto. Isso é uma coisa prazerosa, né? Então a gente tem que aproveitar essa tendência. E como é que é feito esse trabalho, quer dizer, de aproveitar essas tendências? A gente tem, assim, pequenas miniaturas de gente que já são ícones da moda. A Suri Cruz, por exemplo, é uma. Eu não fecho muito com esse conceito. Eu acho que a maior parte, se você conhecer as marcas que fazem parte do núcleo criativo, você vai ver que criança é tratada como criança. É isso aí. Né? Existe uma fase em que você é criança, ela é única, ela vai passar, ela não volta. E tem toda uma narrativa. Tem toda uma narrativa. As nossas roupas, sapatinhos, acessórios de todas as marcas que fazem parte ali tem a ver com o mundo lúdico da criança, né? Uma trabalha as lendas folclóricas, a outra trabalha o universo dos contos de fada, e tem a ver com esse universo. Quer dizer, a roupa faz parte desse universo
infantil. Não é você pegar a criança e inseri-la no mundo adulto de moda. Quer dizer, ao contrário, é você pegar o mundo infantil e trazer para a moda. E de que idade a gente está falando aí dentro desse núcleo? Olha, a gente tem ali empresas como a minha, que trabalha com crianças desde recém-nascidas até apenas 3 anos, por uma questão específica, mas nós temos empresas que trabalham até 10 anos. Então vai de 0 a 10. E a interação, pelo que a gente pode perceber, é grande, né? A gente, felizmente, conseguiu reunir um grupo muito homogêneo, né? As empresas são muito afins, têm trabalhos parecidos, pensam da mesma forma, mais ou menos, têm os mesmos conceitos, e isso facilita muito, né? O nosso stand numa feira, por exemplo, parece que é uma coisa só, porque tem tudo muito interligado, tudo muito harmônico, né? Existem desafios específicos para a moda infantil, dentro do que a gente chama de desafios para a evolução do negócio, o desenvolvimento da marca e nesse caminho de construção e de consolidação? Olha, eu acho que ainda não existe um mercado infantil assim com o peso do mercado do segmento feminino, por exemplo, né? Que, aliás, é o mais trabalhado, né? Depois vem o masculino, depois vem o infantil. Eu acho que tem um potencial imenso, mas ainda falta muito onde você comercializar o produto. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais indústria fabricando do que comércio, lojista vendendo. A gente tem uma certa dificuldade. Se você não abrir para os outros estados, fica difícil você atuar somente no Rio. E esse núcleo, ele está concentrado no Rio ou ele tem filhotinhos e outros núcleos criativos do interior? Inicialmente sim, a gente tem. Vamos dizer que 90% é Rio, é capital. Mas nós temos também uma marca de Barra Mansa e uma marca de Itaperuna. Mas 90% é ali na capital. As marcas mais distantes fica um pouco mais difícil para estar sempre junto do grupo, né? Justamente pela distância. Mas o grupo é bem coeso como um todo. E porque a gente tem uma fase de transição aí dentro da moda, né? A gente tem a fase infantil, né? que é bem específica do bebê e tal. E tem uma fase entre 10 e 15 anos que é sempre muito complicado, né? Que é justamente a transição da criança para a adolescência e fazer moda para esse grupo deve ser. A moda teen, ela tá muito presente também, né? Mas ela tá meio misturada, eu acho, apesar de não ser a especialista de moda, mas ela tá ali meio dentro da moda feminina, moda né? Feminina, ela acaba ficando ali dentro, né? Mas isso que a Vânia falou é muito importante. A gente ainda está batalhando para que a moda infantil tenha o espaço que merece. E essa filosofia de que criança tem que se vestir como criança traz a questão da originalidade que a gente tanto batalha dentro do núcleo criativo, né? Não é repetir o que o adulto está vestindo, mas é desenvolver peças dentro de um conceito lúdico, que a criança se sinta criança, conforto, né? Exatamente. O padrão dentro da moda infantil também é difícil estabelecer, não? Isso é uma coisa que a gente se debate muito com isso e cada marca acaba criando os seus próprios padrões, porque você calça 36, ela calça 36, você tem 25 anos, ela tem 20 anos. A criança não é assim, a criança pode ter 4 anos e calçar um número e ela pode ter 2 e calçar o mesmo número. Então, é um pouco difícil você fazer essa relação. Em roupa também. Existe um padrão, é lógico que a gente procura seguir, mas no final cada marca acaba criando o seu próprio padrão. Dentro dessa questão da moda infantil, é fácil fazer essa transição, por exemplo, para vender para grandes magazines ou é muito complicado isso? Fica bem na... Eu ainda não consigo, eu ainda não tenho capacidade produtiva para atender uma grande loja, enfim. Eu acho que nenhuma das marcas que fazem parte do núcleo tem essa capacidade ainda e também de preço, de você ter um preço competitivo. Exato. Na verdade, a gente trabalha com um nicho de mercado muito específico, ele é muito, não diria muito, mas eu diria, ele é de certa forma elitizado, é um produto artesanal, é um produto super cuidado, é um produto de muitos detalhes, né? Então a gente assim, eu acho que ninguém ainda nem almejou isso é uma coisa mais para frente, mais
para o futuro. A preocupação hoje, na verdade, é ter mercado para esse produto de que tem um diferencial, que não é de massa. Exatamente, que não é um produto massificado. Exatamente. E dentro do processo de criatividade, a gente está falando o tempo todo aqui de criatividade, núcleos criativos, economia criativa. Eu queria só fechar esse bloco dando um conceito assim de qual é o conceito dentro do criativo da economia criativa. Que outros setores vocês dialogam para construir esse trabalho da moda? Olha, muito, muito bom você tocar nesse ponto, porque essa tem sido o grande mote da reformulação de todo o programa, que o programa vem sofrendo, né? A economia criativa hoje, a gente enxerga ela dentro dos núcleos porque muitas empresas dos núcleos fazem sem saber que fazem. Então, meio que a gente diz para eles, olha, você faz economia criativa, deixa a gente te ajudar. Que não está só na modernização dos processos, mas sim na incorporação de conceitos como sustentabilidade, por exemplo, reaproveitamento de materiais, processos produtivos adequados, capacitação de mão de obra. E os demais segmentos se dialogam, inclusive é parte do nosso planejamento, está trazendo para dentro do programa outros segmentos, expandindo o conceito da moda, porque a moda, ela vai um pouco além do vestuário e do acessório, ela vai no design de interiores, na decoração, ela está também ali no paisagismo, né, na ornamentação dos ambientes. E você consegue perceber no Observatório da Micro e Pequena Empresa, que o Sebrae está financiando, né, enfim, apoiando esse projeto, tem uma identificação de que o microempresário emprega pouco. Ainda não tem capacidade para ter empregados, para transformar, para crescer a sua própria empresa. E aí a remuneração também fica sendo menor do que quem está empregado no mercado em grandes empresas. Dentro dos núcleos criativos, você percebe que há um crescimento dessas microempresas? Quer dizer, que a partir do momento que elas vão se capacitando, entendendo como é que tem que funcionar, que elas vão pensando também que elas precisam ter mais gente junto com elas nesse processo? A gente percebe sim, percebe isso de forma bem expressiva. A gente tem marcas que começaram com a gente, que tinham uma costureira, que era amiga, e as contratações eram feitas de forma muito informal, né? Um conhecido, às vezes não avaliava muito bem. E principalmente quando a gente aplicou o workshop sobre gestão de mão de obra, eu acho que deu um alô, vamos acordar todo mundo e vamos contratar melhor e vamos olhar a importância de você ter pessoas qualificadas junto de você, porque são elas que vão fazer o teu negócio, né? Eu tive o caso de uma empresária que certa vez estava desesperada porque tinha um compromisso super importante de uma feira e ela não pôde ir porque a única costureira que trabalhava com ela quebrou a perna. Então, como você faz? Você não tem um backup, você não tem, né, uma outra pessoa ali que você já está treinando para estar substituindo. Então, assim, a gente já vem trabalhando isso e a gente tem visto o crescimento, sim. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio, foco que política e economia caminham juntas. No bloco passado, a gente fechou falando de capacitação. Eu queria te ouvir como empresária sobre essa questão. Eu estava dizendo que a empresa pequena, ela pode empregar diretamente pouco, mas ela, em volta de uma empresa pequena, orbita toda uma economia, e principalmente de mulheres. Eu costumo dizer que a moda infantil ela é feita por mulheres em todos os níveis, desde aquela que cria, aquela que está na frente, aquela que é a que se lança, como aquela que está assim, por trás, que executa, né? Quer dizer, é um mundo muito feminino, né? E mulheres, às vezes, que não têm outro tipo de opção, senão trabalhar em casa. Ela tem filhos, ela tem toda uma vida que ela precisa tocar, então isso é super importante, né? E ela se alicerça nessas empresas pequenas que levam o trabalho, que vão e vêm, ela não precisa sair da casa dela, existe toda uma estrutura, uma rede de mulheres por trás da moda infantil. Mas à medida que a gente vai vendo, vai subindo os degraus, né, e aparecendo para o mundo, outros desafios nessa questão da capacitação que pegam, né? Com certeza. Conforme você cresce, você vai tendo que colocar internamente, ainda que você mantenha essa rede externa, você começa a ter que colocar pessoas internamente, seja para fazer os acabamentos, seja para controlar o que está saindo, né, aquilo que voltou, o que saiu, como é, enfim, você começa a capacitar pessoas internamente também.
E sabe, Geisa, esse ponto da capacitação é de extrema importância. No início do programa, a gente tinha como foco principal levar os pequenos para terem acesso a grandes eventos, né? Como as grandes marcas têm. E no desenvolvimento disso, a gente observou que eles tinham necessidade muito mais de base. Né? Então assim, poxa, o que adiantava eu levar uma empresa para um evento que aparece na mídia, se talvez ele não está preparado ainda para gerir o back-office dele, ele não está conseguindo gerir as contas dele, e aí, enfim, aí poderia, não chegou a acontecer, mas poderia vir a gerar uma frustração para ele ali. E aí foi por isso até que a gente desenvolveu essa série de workshops, né? E que a gente bate muito nessa tecla. A gente já falou de precificação, a gente já falou de gestão de mão de obra, de controles financeiros, e estamos nesse exato momento rodando o estado inteiro falando de consumidor de moda, mostrando para eles quem é esse cara, né? Vamos conhecer esse cara. Você sabe para quem você vende? Aí a gente olha para as pessoas e vê uma interrogação assim na carinha delas assim, eu não sei, né? Porque acaba fazendo para todo mundo, acaba, né? Mas eu acho que você colocou um ponto fundamental, que é a questão do trabalho colaborativo, que é algo com que a gente não está acostumado. Né? E que quando você começa a trabalhar em rede, você começa a ter que ter noção também de quais são as dificuldades do outro lado. Não é mais um processo só de empregador e empregado, mas é de trabalhos de colaboração. Né? E até social, sabia? A gente tem um exemplo que é o CRAS de Campos, a ProArte, que elas capacitam artesãs. E essas artesãs, quando vão gerando os produtos e começam a produzir vendas e tal, e elas estão ali, exatamente como a Vânia falou, estão em casa, porque precisam trabalhar mesmo, porque tem filhos, umas são mães solteiras, outras o marido está fora, embarcado. Então, ali dentro da casinha dela, ela consegue gerar uma renda para ela, né, para auxiliar dentro de casa. E como é que funciona, assim, fomos para a feira. E aí expusemos nosso produto, temos compradores, compramos de outras pessoas, mas como é que é o pós-feira? O feijão e o sonho, né? O sonho é ali você estar expondo o seu produto, você recebendo o retorno que as pessoas trazem para você, e depois tem ali o feijão com arroz, que é você tocar aquilo ali para frente, é você ver o resultado da feira. Se bem que eu, assim, num primeiro momento, essas feiras, elas funcionam muito mais como vitrine, muito mais como vitrine do que como venda efetiva. Até porque a feira da qual a gente participou, em 3 edições, ela não é uma feira voltada para o segmento infantil, ela é uma feira de moda em geral. Eu acho até que as pessoas nem esperavam encontrar ali aquele tipo de produto, né? É até uma surpresa. Era uma surpresa encontrar ali aquele tipo de produto. O pós-feira é você começar a não só produzir o que você eventualmente vendeu, algumas marcas vendem, como você tem contato também com pessoas que não foram ali para comprar, mas que diante do que viram indicam para outras pessoas. Semana retrasada mesmo ligou uma moça de Teresópolis, que uma amiga tinha ido à feira, gostou do produto, pegou um cartão, agora está abrindo uma loja. Ela produz enxoval infantil, mas está abrindo uma loja de 0 a 10. Então ela precisa complementar a loja dela. Então ela já tinha o conhecimento, inclusive ela veio para o Rio e conheceu todas as marcas lá do Núcleo Criativo. Também, ela conheceu todas as marcas e se interessou e está complementando na loja dela com as marcas do Núcleo Criativo. Você falou de um showroom, onde ele funciona? Na verdade, essa ideia nasceu do Núcleo Criativo. As empresas são 4 empresas no Núcleo Criativo, do total lá são 6, nós somos 6. Hoje temos 8 no Núcleo Moda Infantil. No total. 4 que tem uma afinidade muito grande, são pessoas que começaram a fazer uma troca de fornecedor, de facção, de várias coisas, e que sentiam a necessidade de mostrar ao varejo a marca. Então nós nos organizamos numa casa, uma coisa que sozinhas dificilmente cada uma das marcas poderia fazer e que juntas a gente consegue realizar. Funciona onde? No Maitá, Aqui no Rio de Janeiro. E como driblar essa falta de espaço para expor? Porque você falou 4 se juntaram, criaram um showroom e tal. Mas isso não é uma coisa simples, né? Temos internet, né? Cada uma procura ter o seu site, cada uma procura ter uma lojinha virtual, que é uma coisa que vem crescendo bastante. Inserir-se também em plataformas
que não é a sua loja própria, mas são sites de moda infantil que reúnem marcas do Brasil todo, aí você se insere ali dentro, né? Então o mundo virtual é muito importante. Super importante, super importante. Hoje realmente se você... Espaço físico, a gente não tem uma feira de moda infantil ainda. Infelizmente não. Nós não temos nenhuma feira de moda infantil, nem no atacado e nem no varejo, nenhuma das duas. É uma ideia para ficar com certeza, essa ideia já está lá guardadinha já para o planejamento, com certeza. Porque é um espaço importante, super né? Ainda importante, que seja gradativo esse contato e essa venda... E uma coisa super interessante, assim, quando a gente começou na primeira feira, nós já estávamos com mostruário, com algumas peças, não com uma coleção inteira, que a coleção grande mesmo foi feita quando a gente entrou para o Núcleo Criativo. E já tínhamos ido em várias lojas do Rio, bater na porta, apresentar o produto. As pessoas olharam, gostaram e tal. Quando nós fomos ao Fashion Business, convidamos esses lojistas a irem até lá. E assim, mudou de patamar. Quer dizer, você já é visto como alguém que pertence a alguma coisa, que tem talento para estar ali, que tem mérito para estar ali, que o seu produto é bom, quer dizer, dá essa credibilidade que a gente precisa. Né? Fundamental. Você está começando, o lojista ele quer acertar. Então, entre comprar de uma marca conhecida e uma marca iniciante, ele vai naquilo que ele já conhece, né? Claro. Então, a participação no núcleo e nas feiras veio trazer essa credibilidade que faltava. A gente já está sendo visto por um monte de gente, deve estar assim, se coçando, como é que eu faço? Eu tenho uma ideia, eu quero ir lá. Bom, queria que você falasse assim, qual é o processo? Você tem e-mail, site, espaço? Isso, a gente tem o site do programa Núcleo Criativo, que é www.nucleoscriativos.com.br. Lá a gente tem uma série de informações sobre o programa, sobre os núcleos, sobre os sindicatos coordenadores, que inclusive até gostaria de pontuar que o sucesso do programa se dá pelos nossos braços no estado afora, que são os nossos sindicatos, que coordenam ali nas suas localidades, que captam empresa, que fala, vem cá, olha, deixa eu te apresentar isso aqui, que bacana. E tem as informações das próprias marcas que já estão. Né, a Uzicut, inclusive, está lá com a marca dela, bonitona lá, Núcleo Moda Infantil. E lá tem as informações e tem um contato, né? Mas a gente também tem um e-mail. Esses workshops que são feitos pelos núcleos criativos, eles são abertos ao público ou só são para quem já se inscreveu? São abertos ao público, por enquanto. Né? A gente ainda está abrindo para o público, porque a nossa intenção é estar cada vez mais captando. Eu digo por enquanto porque a gente ainda está avaliando se no futuro a gente vai conseguir ainda abrir, né? Porque o grupo está crescendo, então a gente tem toda uma restrição, obviamente, nas regiões, de espaço físico e etc. Mas por enquanto é aberto para todos. E aí as informações sobre as reuniões estão no site também? Estão no site também. E você falou de um e-mail. Isso, é coordenação, só que é coordenacão, né? Coordenação nucleocr@fecomércio-rj.org.br. Então já está aí, quem quiser correr atrás e se integrar, a gente tem aqui o depoimento de que é um espaço super importante. Recomendo. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer Vanessa, Vânia e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.